Hoje, vou apresentar os 3 melhores fundos imobiliários de tijolo no segmento de logística, na minha opinião. Esses fundos se destacam por diversos fatores positivos. São fundos de grande porte, com um alto valor patrimonial. Além disso, possuem uma alta liquidez média diária, o que facilita a compra e venda de cotas sem dificuldades. Um aspecto importante a ser considerado é a baixa vacância controlada nesses fundos. A vacância é um indicador utilizado para medir a taxa de desocupação de um imóvel ou fundo imobiliário. No caso desses fundos, a vacância é mantida em níveis baixos, indicando estabilidade e interesse contínuo por parte dos inquilinos. Esses fundos também se destacam por possuírem uma carteira diversificada, com uma média de 18 a 20 imóveis. Além disso, a localização estratégica dos imóveis contribui para a atratividade do investimento. Mesmo em caso de desocupação, a demanda por esses imóveis permanece alta, garantindo rápida ocupação por novos inquilinos. Na minha opinião, essas características fazem desses fundos as melhores opções de investimento. No entanto, é importante ressaltar que este vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou venda de ativos. Cada investidor deve analisar cuidadosamente se esses fundos atendem aos seus critérios de investimento. Agora, vamos aos detalhes dos fundos. Na terceira posição, temos o XPLG11, atualmente sendo negociado a R$ 107,23. Seu dividend yield, que representa a rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses, é de 8,47%. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 9,10 em dividendos por cota. Além disso, apresentou uma valorização de 8% nesse período. Lembrando que sua participação na seção de comentários é fundamental. Deixe sua opinião sobre se esses 3 fundos realmente merecem ser considerados os melhores para investir. Descendo um pouco mais, podemos observar que o valor patrimonial por cota do fundo é de R$ 110,26. Esse valor pode ser considerado como seu preço justo. No entanto, é importante ressaltar que calcular o valor exato de fundos imobiliários de tijolo é desafiador devido à natureza dos imóveis, que estão sujeitos a valorizações e desvalorizações. Seu preço sobre valor patrimonial, PVP, é de 0,97. Esse indicador sugere que o fundo está com um desconto de 3% em relação ao seu preço justo. Para quem está começando nos investimentos, é válido lembrar que um PVP abaixo de 1 indica desconto. No caso específico do XPLG11, seu patrimônio é de R$ 2,9 bilhões, com aproximadamente 419 milhões em caixa disponível para futuros investimentos. Recentemente, o fundo realizou uma emissão de cotas. Atualmente, conta com 312 mil cotistas e uma liquidez média diária de 3,7 milhões. Ao descermos um pouco mais, notamos que o último rendimento anunciado e pago foi de 78 centavos por cota, correspondendo a um rendimento mensal de 0,71%. É importante destacar que esses rendimentos são anunciados no último dia útil de cada mês. Se você deseja receber rendimentos do XPLG11 já no próximo mês de dezembro, é necessário adquirir cotas até o último dia útil deste mês de novembro. No relatório, vamos explorar um pouco mais sobre este fundo. É crucial, caso o fundo desperte seu interesse, leia todo o relatório gerencial. Faça uma análise aprofundada antes de considerar qualquer investimento. Aqui, apresentarei uma visão resumida. Atualmente, 92% do patrimônio do fundo está investido em seus próprios imóveis. Além disso, destina 3% do patrimônio em cotas de outros fundos imobiliários e mantém 5% em caixa ou na renda fixa. Sobre a tipologia dos contratos, 68% deles são contratos atípicos, caracterizados por uma duração mais longa, enquanto 32% são contratos típicos, com prazos mais curtos. Ao examinarmos alguns dos principais locatários, observamos a presença da Via Varejo, Renner, e o Grupo Pão de Açúcar, entre outros. Em relação ao setor de atuação dos locatários, 59% atuam no comércio varejista, 12% no setor de materiais de construção e 6% na distribuição de alimentos. É notável que, apesar de ser um fundo sólido, há uma exposição significativa, 59% ao setor de comércio varejista, que atualmente enfrenta desafios no país. Portanto, é fundamental realizar uma análise minuciosa, considerando todos esses detalhes antes de tomar qualquer decisão de investimento. Ao analisarmos mais detalhadamente, podemos identificar os indexadores utilizados para a correção anual dos aluguéis. Em 74% dos contratos, é aplicado o índice IPCA, enquanto em 23% é utilizado o índice IGPM, e em 3%, o índice IPC. Descendo mais um pouco, podemos observar a evolução da vacância nos últimos 12 meses, tendo como referência o mês de outubro.
A vacância atual está em 2,3%, o que representa um índice bastante baixo, é um ponto positivo para o fundo. Continuando a análise, verificamos que o XPLG11 possui um total de 17 imóveis, com um deles em fase de construção. A área total dos imóveis é de 966 mil metros quadrados. O fundo conta atualmente com 45 locatários. Ao examinarmos a localização dos imóveis, vemos que a grande maioria está bem localizada, o que agrega valor aos imóveis. Além disso, os imóveis são relativamente novos, contribuindo para a valorização do aluguel. Agora, o segundo melhor fundo na minha opinião é o BTLG11, atualmente sendo negociado a R$ 98,99, com um dividend yield de 9%. Nos últimos 12 meses, distribuiu R$ 8,98 por cota. Apesar de apresentar uma pequena valorização, ao considerarmos o preço de 12 meses atrás, ele se mantém estável. Seu valor patrimonial por cota é de R$ 99,60 e o preço sobre valor patrimonial, PVP, está em 1, indicando que o fundo está sendo negociado próximo ao seu preço justo. O patrimônio total é de R$ 2,8 bilhões, com mais de R$ 863 milhões em caixa. É importante ressaltar que o fundo realizou recentemente uma subscrição, o que explica o elevado montante em caixa. Conta com 254 mil cotistas e apresenta uma excelente liquidez média diária, superando os 6,7 milhões de reais. Ao analisarmos mais detalhadamente, observamos que o último rendimento anunciado foi de 76 centavos por cota, correspondendo a um rendimento de 0,76%. O anúncio foi feito no dia 14 e o pagamento está programado para dia 24. No relatório gerencial, podemos verificar que o fundo possui atualmente 22 imóveis, uma quantidade significativa, e uma vacância de 2%. A soma das áreas de todos os imóveis atinge 666 mil metros quadrados. Quanto aos indexadores usados para reajuste anual dos contratos, 86% deles utilizam o índice IPCA, enquanto 14% utilizam o índice IGPM. Destaca-se o setor de atuação dos principais inquilinos, com ênfase em empresas de logística e desenvolvimento. Sobre a tipologia dos contratos, 46% são contratos típicos, com duração menor, e 44% são contratos atípicos, com duração maior. A localização dos principais imóveis também é ressaltada, com vários deles próximos à cidade de São Paulo. Essa proximidade agrega valor aos imóveis, uma vez que é mais difícil que imóveis nas proximidades da capital permaneçam desocupados. Além disso, geralmente, o aluguel desses imóveis é mais elevado do que o de propriedades mais distantes. Esses aspectos são considerados pontos muito positivos para o fundo. Conforme mencionado, o fundo atualmente possui 22 imóveis, sendo que a imagem de cada um deles pode ser visualizada abaixo. Destaca-se que esses imóveis são novos e estão muito bem localizados. Entre esses 22 imóveis, é relevante notar que 3 estão em processo de venda, indicados na imagem em cinza. Após a conclusão dessas vendas, o fundo ficará com 19 imóveis. O fundo que se destaca como o melhor na categoria de logística, na minha opinião, é o HGLG11. Atualmente, é gerido pela Credit Suisse, uma das melhores gestoras de fundos imobiliários do mercado. Seu valor atual é de R$ 161 e nos últimos 12 meses distribuiu R$ 14,70 por cota. Considerando seu valor patrimonial por cota, que pode ser considerado como seu preço justo, é R$ 153, observamos que está sendo negociado na faixa de R$ 161, o que o torna mais caro do que seu preço justo. Seu preço sobre o valor patrimonial, PVP, está em 1,06, indicando um ágio de 6%. Vale ressaltar que, quando se trata de fundos de logística ou fundos de tijolo, pode ser vantajoso pagar um ágio, mas essa decisão fica a critério de cada investidor. O patrimônio atual do fundo é de R$ 5,1 bilhões, com mais de R$ 196 milhões em caixa, e mais de 424 mil cotistas. Além disso, apresenta uma excelente liquidez média diária, superior a R$ 10 milhões. Descendo aqui, podemos analisar que o último rendimento anunciado e já pago pelo HGLG11 foi de R$ 1,10 por cota, correspondendo a uma rentabilidade aproximada de 0,70%. É relevante lembrar que os anúncios são feitos no último dia útil de cada mês. Se você deseja receber dividendos deste fundo no próximo mês de dezembro, é necessário adquirir cotas até o último dia útil deste mês. No relatório, vamos explorar um pouco mais sobre esse fundo. A vacância física atualmente é de 10%, um pouco mais elevada em comparação com outros fundos mencionados anteriormente. A exposição por locatários revela que seus principais ocupantes são a Volkswagen, Mercado Livre, Ambev, Carrefour, além de outros inquilinos. No total, possui 101 inquilinos.
Em relação à tipologia dos contratos, 67% são contratos típicos, enquanto 32% são contratos atípicos, que têm uma duração mais extensa. Por meio do mapa fornecido, podemos ter uma noção da localização de seus imóveis, a maioria dos quais está próxima à região metropolitana de São Paulo. Conforme mencionado anteriormente, a proximidade da capital paulista valoriza esses ativos e torna menos provável que fiquem desocupados. No mapa, é possível visualizar a localização de cada um dos imóveis, com informações sobre o nome do ativo, a cidade em que está localizado, o tamanho do imóvel, a participação do HGLG11 em cada ativo, a vacância e a classificação da qualidade desses imóveis. Esses são os 3 fundos de logística que, na minha opinião, são os melhores para se investir no momento. Em primeiro lugar, temos o HGLG11, que conta com uma excelente gestão por trás dele. Em segundo lugar, destacamos o BTLG11, cuja gestora é a BTG Pactual, e o XPLG11, que tem a XP como gestora. Esses são fundos que realmente valem a pena dedicar um tempo para estudar. Se você estiver interessado em um fundo do segmento de logística, essas 3 opções são excelentes para investir no momento. É importante notar que 2 deles estão sendo negociados com pequenos descontos, enquanto o HGLG11 está com um preço um pouco acima do seu valor justo. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que esses são realmente os 3 melhores fundos de logística para investir? Suas observações são bem-vindas. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenha sido útil de alguma maneira. Até a próxima!